Orientação da criança, capítulo 66. Ensinar os princípios fundamentais no vestuário. Uma parte necessária da educação. Não poderá ser completa nenhuma educação que não ensine princípios corretos em relação ao vestuário. Sem tal ensino, a obra da educação é muitas vezes retardada e pervertida. O amor ao vestuário e a dedicação à moda acham-se entre os mais formidáveis oponentes e decididos embaraços que há para o professor. Nenhum estilo definido foi dado. Nenhum estilo definido foi-me dado como regra exata para orientar a todos na sua maneira de vestir, alinhado, atraente e limpo. Os jovens devem ser estimulados a formar hábitos corretos no vestir, de modo a que sua aparência seja alinhada e atrativa. Ensine-se-lhes a conservar as roupas limpas e bem consertadas. Todos os seus hábitos devem ser de molde a torná-los um auxílio e um conforto aos outros. Que as roupas sejam adequadas e decentes, ainda que seja apenas um tecido de pouco preço, deve estar limpo e bem assentado. Ordem e gosto apurado. Evitarão os cristãos no vestuário o supérfluo e a ostentação, mas suas roupas serão asseadas, não luxuosas, discretas e arranjadas com correção e bom gosto. O bom gosto não deve ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras que nos assinalaremos como peculiares. Mas quando perdermos o amor da ordem e a higiene em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta nunca degrada, antes eleva. Minhas irmãs, vosso vestido ou está falando em favor de Cristo e da sagrada verdade, ou em favor do mundo. Qual será? Bom gosto nas cores e desenhos. Deve-se manifestar bom gosto quanto às cores. A esse respeito, a uniformidade tanto é desejável como conveniente. Contudo, a tez pode ser tomada em consideração. Devem-se procurar cores discretas. Quando se usa material estampado, devem-se evitar desenhos grandes e berrantes, que demonstram vaidade e vão orgulho nos que os escolhem. O gosto extravagante de pôr cores diferentes é mau. Considerar a durabilidade e o trabalho. Nossas roupas, conquanto modestas e simples, devem ser de boa qualidade, de cores próprias e adequadas ao uso. Devem ser escolhidas mais com vistas à durabilidade do que à aparência. Devem proporcionar agasalho e a devida proteção. A mulher prudente descrita nos provérbios não temerá por causa da neve, porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada. Provérbios 31, 21. Comprar bom material é economia. É correto comprar bom material e confeccionar o vestuário com cuidado. Isso é economia, mas não há necessidade de ricos enfeites, e neles condescender é gastar para satisfação própria o dinheiro que devia ser empregado na causa de Deus. Lembrar-se das necessidades da vinha do Senhor. Devemos vestir-nos decentemente e com gostos. Mas, minhas irmãs, quando estiverdes comprando e fazendo vossa própria roupa ou a de vossos filhos, pensai no trabalho da vinha do Senhor que ainda está esperando para ser feito. Os mundanos gastam muito com o vestuário, mas o Senhor exortou seu povo a sair do mundo e a ser separado. Roupas extravagantes ou dispendiosas não são apropriadas aos que professam crer que estamos vivendo nos últimos dias. Praticai economia em vosso dispêndio de meios com o vestuário. Lembrai-vos de que o que vestis exerce constante influência sobre aqueles com quem entrais em contato. Não dissipeis vossos meios, que são muito necessários em qualquer outro lugar. Não gasteis o dinheiro do Senhor para satisfazer o gosto de vestes dispendiosas. Simplicidade no vestuário é a forma de testemunhar. A simplicidade no vestuário fará a mulher sensata ter mais vantagens na aparência.
Trajai-vos como um cristão se deve trajar. Adornai-vos com simplicidade e modéstia, como convém a mulheres que professam piedade com boas obras. Muitas pessoas, a fim de acompanhar as modas absurdas, perdem o gosto pela simplicidade natural e são fascinadas pelo que é artificial. Sacrificam o tempo e o dinheiro, o vigor do intelecto, a verdadeira elevação da alma e dedicam todo o seu ser aos reclamos de uma vida de acordo com a moda. Queridos jovens, vossa disposição para vestir-vos conforme a moda, usando para satisfazer a vaidade, rendas, ouro e coisas artificiais, não recomenda aos outros a religião nem a verdade que professais. As pessoas discretas considerarão vosso desejo de enfeitardes o exterior como prova de que possuís mente débil e coração vaidoso. Não deve haver ostentação imprópria. Lembrarei a juventude que se enfeita e usa plumas nos chapéus que, por causa de seus pecados, a cabeça do Salvador foi coroada com vergonhosa coroa de espinhos. Quando empregais vosso precioso tempo em adornar os trajes, lembrai-vos de que o Pai da Glória usou simples mantos sem costura. Vós, que vos cansais procurando enfeites para a vossa pessoa, por favor, tende presente que Jesus muitas vezes se cansou em contínuo trabalho, em abnegação e sacrifício para abençoar aos que sofriam e estavam necessitados. Por nossa causa, com forte clamor e lágrimas, elevou ele suas orações a seu Pai, para salvar-nos do orgulho e do amor à vaidade e prazer que agora abrigamos e que excluem o amor de Jesus, foram derramadas essas lágrimas, e o semblante do Salvador se alterou de tristeza e angústia, mais que o de qualquer dos filhos dos homens. Adornos desnecessários. Passai sem os adornos desnecessários, pondo de lado para o avanço da causa de Deus os meios assim economizados. Aprendei a lição de abnegação e ensinai-a aos vossos filhos. Um ponto esclarecido. Frequentemente me é feita a pergunta se eu creio ser errado usar simples golas de linho. Minha resposta sempre tem sido: não. Alguns têm dado extremada significação ao que escrevi acerca das golas, e têm afirmado que é errado usar qualquer gola das descritas. Foram-me mostradas dispendiosas golas trabalhadas e fitas e laços dispendiosos e desnecessários, que alguns observadores do sábado têm usado, e ainda usam por amor à demonstração e à moda. Ao mencionar as golas, não desejava que se entendesse que nada que se assemelhe a uma gola deva ser usado. Ao mencionar as fitas, que nenhuma fita deveria ser absolutamente usada. Enfeites extravagantes ou exagerados. Nossos pastores e suas esposas devem ser um exemplo na simplicidade do vestir. Devem trajar-se com elegância, confortavelmente, usando bom material, mas evitando tudo que se assemelhe a extravagância e adornos, mesmo que não seja dispendioso, pois essas coisas testificam contra nós. Devemos educar os jovens na simplicidade do vestuário, simplicidade com elegância. Sejam os enfeites extras postos de lado, ainda que o custo seja uma ninharia. Não para a ostentação. A verdadeira elegância não acha satisfação no adorno do corpo para a ostentação. A Bíblia ensina modéstia no vestuário, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. 1 Timóteo 2,9. Isso proíbe as ostentações nos vestidos, cores berrantes, profusa ornamentação, tudo que tenha como objetivo chamar a atenção para a pessoa ou provocar admiração. Está excluído do traje modesto, recomendado pela palavra de Deus. A abnegação no vestir faz parte de nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com nossa fé. Somos nós do número dos que veem a loucura dos mundanos em condescender com a extravagância do vestuário, bem como o amor das diversões? Ornamentos imperecíveis.
Existe um ornamento imperecível, o qual promoverá a felicidade de todos ao redor de nós nesta vida e fulgirá com um brilho que não desmerece no futuro imortal. É o adorno de um espírito manso e humilde. Deus nos manda usar na alma o mais precioso vestido. Em lugar de buscar ornamentos de ouro para o exterior, far-se-ia então diligente esforço para obter aquela sabedoria que é mais valiosa que o fino ouro. Quão pouco valor tem o ouro, as pérolas ou custosa ostentação comparados à beleza de Cristo. A beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa proporção das partes, de uma para com outra, mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. Isso tornará seu possuidor mais precioso que o ouro fino, mesmo o ouro de Ofir. A graça de Cristo é de fato adorno de incalculável preço. Eleva e enobrece seu possuidor. Reflete raios de glória sobre outros, atraindo-os também para a fonte de luz e bênçãos. A atração da genuína beleza. Em todas as pessoas há uma tendência natural de ser mais sentimentais que práticas. Em vista desse fato, é importante que os pais, na educação dos filhos, lhes dirijam e eduquem a mente para amar a verdade, o dever e a abnegação, e para possuir nobre independência na escolha do que é direito, ainda que a maioria escolha estar errada. Se preservarem para si sã constituição e amável temperamento, possuirão uma verdadeira beleza que com a graça divina poderão usar, e nenhuma necessidade terão de se adornar com artifícios, pois esses sempre exprimem a ausência do adorno interior de verdadeiro valor moral. Um belo caráter tem valor à vista de Deus. Tal beleza atrairá, mas não desencaminhará. Tais encantos são cores firmes, nunca esmaecem. A religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e o lustro do refinamento natural e da elevada pureza, em vez do que é artificial e falso. Ensinar as crianças a reconhecer o vestuário razoável. Sejamos fiéis aos deveres da vida doméstica, compreendam vossos filhos que ali deve reinar a obediência. Ensinai-lhes a distinguir entre o que é sensato e o que não é, em matéria de vestuário, e dai-lhes roupas que sejam próprias e simples. Como um povo que se prepara para a breve volta de Cristo, devemos dar ao mundo um exemplo de traje modesto, em contraste com a moda reinante do dia. Falai sobre essas coisas e planejai sabiamente o que fareis. Então ponde em prática vossos planos em vossa família. Determinai ser orientados por princípios mais elevados que as noções e desejos de vossos filhos. Se nosso coração estiver unido com o de Cristo, coisa alguma será colocada sobre a pessoa para atrair atenção ou criar controvérsia. Roupas que assentem bem e que sejam adequadas. Minha irmã, ligai vossos filhos pelo afeto ao vosso coração. Dedicai-lhes o devido cuidado e atenção em todas as coisas. Dai-lhes roupa apropriadas, para que não sejam mortificados por sua aparência, pois isso seria prejudicial ao seu respeito próprio. Sempre é correto estar asseado e bem vestido, de um modo próprio de sua idade e posição social. O corpo não deve ser comprimido. O vestido deve adaptar-se facilmente, nem impedindo a circulação do sangue, nem uma respiração livre, ampla e natural. Os pés devem ser devidamente protegidos do frio e da umidade. Vestidos dessa maneira, podemos fazer exercício ao ar livre, mesmo no orvalho da manhã ou da noite, ou depois de cair uma chuva ou neve, sem temer resfriar-nos. O vestuário das crianças. Se a roupa da criança reúne o calor, a proteção e o conforto, ficará excluída uma das principais causas de irritação e desassossego. O pequenino terá melhor saúde e a mãe não achará tão pesado cuidar dele. Faixas apertadas impedem o funcionamento do coração e dos pulmões, devendo ser evitadas,
Parte alguma do corpo jamais deve ficar mal acomodada por meio de roupas que comprimam qualquer órgão ou restringam sua liberdade de movimento. As roupas de toda criança devem ser bastante folgadas a fim de permitir a mais livre e ampla respiração, e arranjadas de maneira que os ombros lhe suportem o peso. Extremidades devidamente vestidas. Especial atenção deve ser dada às extremidades, para que estejam inteiramente vestidas, como o peito e a região sobre o coração, onde maior é a quantidade de calor. Os pais que vestem as crianças com os membros desnudos, ou quase assim, sacrificam a saúde e a vida dos filhos à moda. Se tais partes não estiverem tão aquecidas como o corpo, a circulação não é equilibrada. As extremidades que ficam distantes dos órgãos vitais não são devidamente agasalhadas. O sangue é levado para a cabeça, causando dor de cabeça ou hemorragia nasal, ou há uma sensação de plenitude no peito, produzindo tosse ou palpitação do coração. Por haver sangue demais nessas localidades, ou o estômago tem sangue em demasia, causando indigestão. A fim de seguir as modas, as mães vestem os filhos com os membros quase desnudos, e o sangue é resfriado. Ao voltar de seu curso natural e lançado nos órgãos internos, interrompendo a circulação e produzindo enfermidade, os membros não foram formados por nosso Criador para suportar tanta exposição como o rosto. O Senhor proveu à face uma imensa circulação, pois ela deve ficar exposta. Ele proveu também grandes veias e nervos para os membros e os pés, para conter grande quantidade do fluxo sanguíneo, a fim de que os membros pudessem estar tão uniformemente aquecidos como o corpo. Devem estar tão completamente agasalhados que conduzam o sangue para as extremidades. Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos, resfriando o fluxo sanguíneo ao voltar de seu curso original, e os pais se curvam ante o altar da moda, de tal maneira vestindo os filhos que os nervos e veias ficam contraídos e não desempenham o propósito que Deus para eles determinou. O resultado é, habitualmente, pés e mãos frios. Os pais que seguem a moda em vez de a razão terão contas a prestar a Deus, por assim roubarem a saúde dos filhos, mesmo a própria vida frequentemente é sacrificada ao Deus da moda. Distinção entre vestuário de homem e de mulher. Há uma crescente tendência de as mulheres serem, em seu vestuário e aparência, tão semelhantes ao outro sexo quanto possível e de confeccionarem seu vestuário muito semelhante ao do homem. Mas Deus declara que isso é uma abominação, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia. 1 Timóteo 2,9. Deus determinou que houvesse plena distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considera essa questão de suficiente importância para dar explícita orientação a esse respeito, pois o mesmo vestuário usado por ambos os sexos causaria confusão e grande aumento do crime. Vestuário para a igreja. Que ninguém desonre a casa de Deus com efeitos ostensivos. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, se esmerarem no adorno exterior que é impróprio da casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para estimular a irreverência. Não raro, a atenção das pessoas é dirigida sobre esta ou aquela peça de roupa, e deste modo são sugeridos pensamentos que não deviam ocorrer no coração dos adoradores. Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa tendente a desviar o espírito de seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa a ele. A exibição de enfeites como laços, fitas e penachos, bem como ouro ou prata, é uma espécie de idolatria que não deve estar associada ao culto sagrado de Deus. Alguns mantêm a ideia de que, a fim de fazer essa separação do mundo que a palavra de Deus exige, devem ser negligentes no vestuário.
Há uma classe de irmãs que pensam estar pondo em prática os princípios de não conformação com o mundo, usando um gorro ordinário e o mesmo vestido por elas envergado durante a semana, no sábado, ao aparecerem na Assembleia dos Santos para prestar culto a Deus. E alguns homens que professam ser cristãos veem a questão do vestuário na mesma luz. Reúnem-se essas pessoas com o povo de Deus no sábado, com as roupas poeirentas e sujas, e mesmo com rasgões nas roupas que lhes cobrem o corpo de maneira desalinhada. Tivesse essa classe o compromisso de se encontrar com algum amigo honrado pelo mundo, por quem desejassem ser especialmente favorecidos, e se esforçariam por aparecer em sua presença com o melhor traje que pudessem obter, pois esse amigo se sentiria insultado caso fossem à sua presença com o cabelo despenteado e as roupas sujas e em desordem. Contudo, essas pessoas pensam que não importa com que roupa apareçam ou qual a condição em que estão, quando se reúnem no sábado para adorar ao grande Deus. O vestuário não deve tornar assunto de controvérsia. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal de vossa religião. Há algo mais valioso de que falar. Falai em Cristo, e quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus será banido. Não é vossa roupa que vos torna valioso aos olhos do Senhor. É o adorno interior. São as graças do Espírito, a palavra bondosa, a atenciosa consideração para com os outros que Deus aprecia. Ninguém deve servir de consciência para outro. Não incentiveis uma classe que centraliza sua religião no vestuário. Cada um estude os claros ensinos das Escrituras quanto à simplicidade e singeleza do vestuário, e pela fiel obediência a esses ensinos, se esforce para dar digno exemplo ao mundo e aos novos na fé. Deus não quer que nenhuma pessoa seja consciência para outra. Falai do amor e da humildade de Jesus, mas não animeis os irmãos e irmãs a se empenharem em achar falhas no vestuário ou aparência uns dos outros. Alguns se deleitam nesse trabalho, e quando seu espírito se volta nessa direção, começam a achar que se devem tornar palmatórias da igreja. Sobem à cátedra de juízes, e logo que vem um de seus irmãos e irmãs, procuram algo para criticar. É esse um dos mais eficientes meios de se tornar de espírito acanhado e de impedir o crescimento espiritual. Deus quer que desçam da cadeira do juiz, pois ali nunca os colocou. O coração deve estar certo. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo, ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isto ou aquilo, pois se o amor dessas coisas vos estiver em vosso coração, por de parte os vossos adornos, apenas se assemelhará ao cortar a folhagem de uma árvore. As inclinações do coração natural de novo surgiriam. Deveis ter consciência própria, onde muitas denominações perdem seu poder. A razão humana tem sempre buscado esquivar-se às simples e definidas instruções da palavra de Deus, ou pô-las à margem. Em todos os séculos, uma maioria dos professos seguidores de Cristo tem desrespeitado esses preceitos que ordenam abnegação e humildade, que requerem modéstia e simplicidade de conversação, conduta e modo de vestir. O resultado tem sido sempre o mesmo. O afastamento dos ensinos evangélicos leva à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. A piedade vital cede lugar ao morto formalismo, a presença e o poder de Deus, retirados dos círculos amantes do mundo, encontram-se com uma classe de humildes adoradores, dispostos a obedecer aos ensinos da Sagrada Palavra. Através de sucessivas gerações, esta orientação tem sido seguida. Umas após outras se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu primitivo poder. A norma da Palavra de Deus.
Deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo, e não raro se insinua também na igreja. A igreja deve também, a este respeito, fazer da Bíblia sua norma de vida, e os pais fariam bem em meditar seriamente nesse assunto. Se virem os filhos inclinando-se para a moda, devem, como Abraão, ordenar resolutamente a sua casa de acordo com seus princípios. Em vez de vincular os filhos ao mundo, devem uni-los a Deus.